Nessa live a gente vai falar sobre crenças limitantes. Alguém aqui tem alguma ideia do que é uma crença limitante? O que é uma crença limitante? Vamos primeiro definir o que é crença? O que é uma crença? Crença é uma coisa em que eu acredito, certo? Então, crença é algo em que eu acredito. E essa crença, eu posso acreditar em alguma coisa de maneira racional, mas eu também posso acreditar em alguma coisa de maneira emocional. Ou seja, não usando a razão, mas sim usando a emoção, beleza? Então isso é uma crença. Uma crença é uma coisa em que eu acredito. E eu não acredito de maneira racional. Eu posso acreditar de maneira racional, mas eu acredito de maneira, muitas vezes, emocional, beleza? Então isso é uma crença. E o que é uma crença limitante? Vamos lá. Se eu acredito em alguma coisa, essa coisa, ela pode me estimular, ela pode me levantar, ela pode me colocar para cima, ela pode me potencializar, certo? Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu acredito muito em Deus, certo? A prof aqui acredita muito em Deus. Se eu acredito muito em Deus e acreditar em Deus me faz seguir em frente, me faz perseverar, me faz ir mais longe, se acreditar em Deus me leva além, ou então, por exemplo, digamos que eu acredite muito que a fé move montanhas. Então, se eu acredito muito que a fé move montanhas, se eu acredito muito que devagar se vai ao longe, por exemplo, eu acredito muito que devagar se vai ao longe. Eu acredito muito que a fé move montanhas. Eu acredito muito que quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível. Então, se eu acredito muito nisso, isso vai ser uma crença, uma coisa que eu vou acreditar muito, mas isso vai ser uma crença potencializadora, isso vai me levar mais longe. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está se curando de uma doença, né? Ela está se curando de uma doença muito séria, sei lá, um câncer. Se aquela pessoa acredita que a fé move montanhas, isso vai ser para essa pessoa uma crença potencializadora. Então isso vai potencializar o tratamento. Essa pessoa, ela vai responder melhor ao tratamento, ela vai se manter mais forte ao longo do tratamento por acreditar que a fé move montanhas. Ou por acreditar que quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível. Ou então por acreditar que, enfim, devagar se vai ao longe. Então, isso são crenças potencializadoras, beleza? Só que a gente pode, às vezes, não só ter crenças potencializadoras. Quando a gente passa ao longo da vida por experiências negativas, a gente também pode desenvolver um outro tipo de crença, que não é uma crença potencializadora, que é sim uma crença limitante. Então, ao invés de acreditar que a fé move montanhas, ao invés de acreditar que devagar se vai ao longe, ao invés de acreditar que quando a gente faz o possível, Deus cuida do impossível, ao invés de eu acreditar nisso, eu acredito que eu não sou nada, que eu nunca vou conseguir ser aprovado, eu acredito que eu nunca vou aprender exatas, eu acredito que ninguém me quer, eu acredito que ninguém me ama, eu acredito que eu só vou longe se eu passar a perna em alguém. Eu só vou chegar lá se eu passar a perna em alguém, se eu for mais esperto que alguém. Então, isso, ao contrário de uma crença potencializadora, isso são crenças limitantes. Por quê? São crenças que vão me limitar. Então, ao invés daquela crença, né, daquilo que eu acredito muito, me levar mais longe, eu acabo me limitando
por conta da crença. E essa crença que é limitante, como a prof disse, essa crença ela pode ser adquirida ao longo da vida, né? Então, digamos que você na escola, você tenha sido mau aluno, ou você não estudava direito, ou então você tinha dificuldade com exatas. E aí a professora ia lá e dizia pra você: nossa, você nunca vai ser ninguém na vida, porque você não estuda. Nossa, você nunca vai ser ninguém na vida, porque você é muito ruim em exatas. Nossa, você nunca vai ser ninguém na vida, porque você não sabe estudar. Você foi ouvindo isso ao longo da vida, você foi ouvindo isso ao longo, né, do tempo, e isso foi sendo absorvido pelo teu cérebro. E aí, olha essa imagem aqui, ó, que eu vou colocar agora na live. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Essa imagem eu tirei dos slides da jornada. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Tá vendo aqui, ó, que a gente tem 2 lobos no cérebro? Aqui fica o lobo frontal e aqui fica o lobo temporal, beleza? Então aqui eu tenho o lobo frontal, que é... O que é o lobo frontal? O lobo frontal é onde a gente metaboliza o estudo, né? Quando a gente foca no estudo, quando a gente está lá olhando para baixo, sentado estudando, a gente está utilizando o nosso lobo frontal, que é uma parte do cérebro desenvolvida quase que unicamente. Alguns primatas também possuem um pouco, mas o lobo frontal, ele é extremamente desenvolvido no Homo sapiens, no ser humano. Então, nós, seres humanos, nós somos a única espécie com uma plena capacidade de estudar, aprender, revisar os nossos erros, aprender com os erros, melhorar e desafiar os nossos impulsos. Então, ó, se você não tá vendo a tela, é porque você tá me vendo pelo Instagram, tá? Mas no YouTube, no meu canal do YouTube, eu tô colocando a live com um slide, beleza? Então, se você quiser me ver no YouTube, vai lá no YouTube e procura Karine Valdres e entra na live que você vai ver a tela, beleza? Então, nós, seres humanos, temos esse lobo frontal, que é próprio nosso, que é onde a gente aprende, é onde a gente estuda, é onde a gente usa plenamente a nossa condição de humano. Mas nós também temos o lobo temporal, que fica aqui do lado, ó, nas laterais do cérebro. O lobo temporal, que tá aqui, ó, que fica nas laterais do cérebro, ele é a memória de longo prazo. Ele é aquele lugar do cérebro onde a gente armazena as informações ao longo da vida. Então, o que eu almocei hoje não vai estar no lobo temporal, vai estar no meu lobo frontal, se estiver. Quando eu estudo para uma prova de faculdade, faço a prova e esqueço tudo no dia seguinte, eu esqueço tudo no dia seguinte porque ficou tudo no meu lobo frontal. E aí, no dia seguinte, eu não lembro mais nada. Por quê? Porque eu não revisei. Então, eu esqueci, do meu lobo frontal foi embora, beleza? Mas quando a gente estuda para concurso, o interessante é a gente conciliar o lobo frontal e o lobo temporal, né? O interessante é a gente usar o lobo frontal, ou seja, a memória de curto prazo, mas também usar o lobo temporal, a memória de longo prazo, que é essa aqui, para eu poder aprender as coisas e não esquecer ao longo do tempo, né? Meses e até anos estudando para concurso, beleza? Só que no lobo temporal eu também posso armazenar crenças. Por quê? Porque eu vou ouvindo ao longo de toda a minha vida que eu sou péssimo em exatas, que eu nunca vou ser ninguém na vida, que eu não vou passar em nada, que eu sou... Ah, você é muito burro. Então, o que a gente vai ouvindo ao longo da vida e vai armazenando no cérebro, vai ficando aqui no lobo temporal. E isso acaba cristalizando como crença limitante. Isso acaba cristalizando dentro da gente como uma crença. Então, a gente vai acreditando naquilo como se fosse uma verdade absoluta. E muitas vezes não é.